Olá, sou o Fábio Teodoro e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que nos assiste. Agora, o TJS será reprisado de terça a sexta-feira, às 4 da tarde, em nossa programação. Não perca e fique ligado no que acontece em Caratinga e região. Irmão Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS. Olá para você ligado na programação da TV Sistec, sou Fábio Teodoro. Começa agora mais uma edição do TJS e vamos aos destaques de hoje. Delegado detalha a cronologia dos trabalhos realizados pela Polícia Civil até o momento no caso Marília Mendonça. Assim que o médico do SAMU identificou o óbito dos ocupantes da aeronave, a Polícia Civil iniciou o trabalho de necrópsia dos corpos, onde eu pessoalmente cuidei para que não houvesse nenhum vazamento de fotos, o que a gente conseguiu ter êxito. A Aeronáutica investiga a queda de avião que matou 5 pessoas em Caratinga. Trabalho colegiado, não é trabalho de uma pessoa, é de uma equipe, de vários técnicos, e conforme a investigação anda, a gente vai demandando, percebendo as necessidades demandando. Então, prazo estipulado não tem. Polícia Militar esclarece que não houve disparos de arma de fogo em local do acidente com Marília Mendonça. E como as pessoas não acataram então as ordens que foram emanadas pelos policiais militares de recuarem, né? Houve necessidade de a equipe policial efetuar 2 disparos de elastômero, que fique bem claro, né? Disparo de munição de borracha. E mais, força-tarefa. Nascente é recuperada no programa Ressignificando a Fazenda Experimental. Tudo isso e muito mais a partir de agora no TJS, que já está começando. Não saia daí, fique com a gente. Olá, seja bem-vindo ao TJS de hoje. E a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais divulgou um vídeo em que o delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Salles, detalha sobre a cronologia dos trabalhos realizados até o momento sobre o caso Marília Mendonça, além do planejamento da investigação. O proprietário da aeronave já foi ouvido e nos próximos dias a Polícia Civil vai ouvir testemunhas e aguardará a conclusão dos laudos periciais. Na tarde de sexta-feira, assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do acidente, uma equipe composta pelo delegado regional, o delegado de homicídios, o inspetor, o investigador de polícia e o perito, nós deslocamos para o local. Assim que chegamos, iniciou o trabalho da perícia e o perito passou a fazer os levantamentos conforme o procedimento operacional padrão da Polícia Civil. Assim que o médico do SAMU identificou o óbito dos ocupantes da aeronave, a Polícia Civil iniciou o trabalho de necrópsia dos corpos, onde eu pessoalmente cuidei para que não houvesse nenhum vazamento de fotos, o que a gente conseguiu ter êxito. De forma célere, os trabalhos de necrópsia foram realizados e conseguimos fazer a liberação dos corpos ainda na madrugada, já no início da madrugada do sábado, com a remoção dos corpos para os seus entes queridos na manhã de sábado e o piloto e copiloto na tarde de sábado. Ainda naquela sexta-feira, nós fizemos o contato com o CENIPA, onde na manhã de sábado a equipe do CEPAER 3
esteve em Caratinga e iniciaram a perícia, a análise na aeronave, a atribuição deles. Já no domingo, a Polícia Civil, com um investigador, um técnico em monitoramento de câmeras e um perito, diligenciaram em residências próximas ao local do acidente, visando avaliar se alguma dessas câmeras captaram imagens da queda do avião, o que não ocorreu. Já na segunda-feira, nós ouvimos o proprietário da aeronave e deliberamos junto à equipe do CENIPA sobre a destinação da aeronave. O Código Brasileiro Aeronáutico dispõe que se o CENIPA deliberar sobre a investigação, eles têm prevalência nos destroços da aeronave. Então ali, de comum acordo entre a Polícia Civil e os integrantes do CENIPA, nós deliberamos de que a aeronave ficaria com eles para a perícia. Já parte da aeronave já saiu em direção ao Rio de Janeiro e os motores, em que inicialmente iriam para Sorocaba, ainda serão objeto de deliberação, tendo em vista que há necessidade de uma equipe, de uma capacitação técnica para fazer a abertura e avaliação. Nos próximos dias, a Polícia Civil ouvirá testemunhas e aguardará que os laudos periciais fiquem prontos para a gente passar a descartar hipóteses e chegar à conclusão da investigação. Eu relembro de que a investigação é realizada pelos CENIPA e pela Polícia Civil. Investigações independentes, onde a Polícia Civil visa apurar a eventual responsabilidade criminal e o CENIPA, prevenção de novos acidentes. Embora as investigações sejam independentes e com objetos distintos, esses órgãos trocarão certamente informações entre si, notadamente no que tange aos laudos periciais. Existem laudos periciais que a Polícia Civil é técnica para fazer, existem laudos periciais que o CENIPA tem especialização para fazer. E a Aeronáutica continua com os trabalhos investigativos do acidente envolvendo o avião que caiu em Caratinga. Na terça-feira, os investigadores do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA-3, continuaram os trabalhos de investigação do acidente envolvendo a aeronave de matrícula PT-ONJ que ocorreu em Caratinga no último dia 5. Os motores da aeronave foram encaminhados, sob a coordenação do operador da aeronave, para o Centro de Serviços Aeronáuticos em Goiânia. Antes, os motores iriam para Sorocaba, em São Paulo. Os motores foram para Goiânia, porque lá possui a estrutura e disponibilidade necessárias para que os técnicos do SERIPA-3 realizem a análise dos equipamentos. O transporte do material de Caratinga para Goiânia ocorreu na madrugada desta quarta-feira. Os demais destroços foram encaminhados para a sede do SERIPA-3 no Rio de Janeiro, onde as análises continuam. Esse serviço também será realizado em coordenação com o operador da aeronave. O objetivo das investigações realizadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira que engloba 7 serviços regionais de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e ainda da necessidade de descobrir os fatores contribuintes. A investigação CIPAER, ela não tem um prazo estabelecido, né? Cada acidente demanda um tempo, vai depender da complexibilidade. O que a força, o CENIPA, garante à sociedade é a agilidade, a presteza e a qualidade
dessa investigação. É um trabalho colegiado, não é trabalho de uma pessoa, é de uma equipe, de vários técnicos, e conforme a investigação anda, a gente vai demandando, percebendo as necessidades, demandando. Então, prazo estipulado não tem. O momento é eu buscar as evidências que vão nos mostrar quais foram os possíveis fatores contribuintes, tá? O trabalho é realmente ser o mais criterioso possível para ter um leque abrangente de todas as evidências do maior número possível de fatores contribuintes. A aeronave caiu numa cachoeira e antes da queda atingiu cabos de uma torre de distribuição. Além da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, no avião também viajavam o tio e assessor dela, Abiciele Silveira Dias Filho, Henrique Ribeiro, produtor da artista de 32 anos, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, de 56 anos, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos. E nesta manhã de quarta-feira, a Polícia Militar concedeu coletiva de imprensa e esclareceu sobre um fato ocorrido na madrugada de sábado, em que um grupo de pessoas tentou se aproximar da aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça. 2 tiros de borracha foram efetuados. De acordo com o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, um grupo de 4 pessoas tentou se aproximar do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas utilizando lanternas na madrugada de sábado. Os policiais advertiram verbalmente, mas por causa do barulho das águas da cachoeira, a PM acredita que as pessoas não ouviram o pedido. Então foram efetuados 2 tiros de elastômero, ou seja, tiros de borracha, mas ninguém foi atingido. É que a equipe policial militar que estava fazendo a vigilância no local por volta de 3h30 da manhã, a equipe percebeu que um grupo de 4 pessoas tentavam se aproximar, fazendo a utilização de lanternas, pelo lado oposto do local onde a aeronave acidentou-se. E em função disso, os policiais militares advertiram verbalmente a certa distância. Certamente as pessoas que tentavam se aproximar não ouviram em função ali da queda d'água, do grande volume de água e do barulho que existe ali naquela localidade. E como as pessoas não acataram então as ordens que foram emanadas pelos policiais militares de recuarem, né, houve necessidade de a equipe policial efetuar 2 disparos de elastômero, que fique bem claro, né, disparo de munição de borracha. Essas pessoas não foram atingidas, tá? Recuaram rapidamente, né, e sequer foram identificadas. Conforme o policial, essas pessoas não chegaram tão próximo da aeronave, tampouco furtaram algum objeto. Ressaltar aqui que essas pessoas não chegaram nem tão próximo da aeronave, né, e muito menos subtraíram qualquer objeto que ali estava. Então, esse grupo de pessoas, em que pese a equipe policial ter presumido que se aproximou da aeronave na tentativa de subtrair algum objeto que estava ali, considerando que as circunstâncias talvez levassem a crer que era para isso, no entanto, poderia ser para tirar fotografias, ou mesmo por curiosidade, para pegar uma lembrança, ou sim para subtrair alguns objetos que ainda se encontravam no interior da aeronave. Mas deixar muito claro aqui que objeto nenhum foi subtraído, tá? E nenhuma pessoa foi atingida. Durante os dias de operação, a polícia disse que nenhuma pessoa tentou atrapalhar os trabalhos das autoridades. Desde o início, né, de toda essa situação, desse trágico acidente, a Polícia Militar manteve o local preservado, as pessoas que ali estiveram, né, tanto o pessoal da imprensa quanto fãs, dentre outras pessoas, foram muito cooperativas com o trabalho da Polícia Militar o tempo todo e com o trabalho de todos os outros órgãos que trabalhavam ali. O único incidente foi esse, né, na madrugada de sábado, que a gente acabou de esclarecer aqui. As peças do avião foram levadas para o Rio de Janeiro na tarde de terça-feira. O acidente com a cantora e compositora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais 4 pessoas, aconteceu na tarde da última sexta-feira em uma cachoeira que passa em uma propriedade privada na zona rural de Caratinga. E a seguir, Senar discute em reunião produção cafeeira na nossa região. Daqui a pouco, não saia daí. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Na última terça-feira aconteceu um evento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, para discutir a safra de café na região. O balanço deste ano apontou queda na produtividade e aumento no preço. Confira agora os detalhes desta apresentação. O benchmarking, ou apresentação de resultados, aconteceu durante toda a tarde no Salão do Sindicato Rural de Caratinga, que fica no centro da cidade. Mais de 60 produtores da região participaram do evento que discutiu a safra 2020 e 2021. De acordo com Victor Lima, em comparação com o ano anterior, o balanço da colheita apresentou uma queda de 72%. Isto é, a média anterior de 54 sacas por hectare caiu para 15. Em contrapartida, o preço, que girava em torno de R$ 515 pela saca, aumentou para R$ 970. Desta forma, o técnico do Senar explica que os produtores conseguiram manter um equilíbrio na lucratividade. A safra desse ano, né, que a gente fechou agora em mês de setembro, ela foi um pouco baixa, né, com relação ao período do ano passado, né, a gente teve um problema sério de foma nas regiões mais frias, então isso daí diminuiu muito a produção. E o maior fator foi a renovação das lavouras. No ano passado, as lavouras vindo de carga muito alta, muitos produtores tiveram que fazer podas em suas lavouras, né, para tentar renovar seus cafezais. Vitor Lima acompanha o trabalho de 30 produtores das cidades de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Raul Soares e Piedade de Caratinga. O técnico destaca que a foma, uma doença causada por fungos, também foi um importante fator na queda da produtividade. Entretanto, aqueles que conseguem cumprir as estratégias propostas pelo Senar têm obtido êxito em mitigar os prejuízos. Então, a gente tem todo um trabalho de adubação, né, de correção do solo, que ele é feito em cima da carga produtiva do café. Mas o produtor que ele não tem um acompanhamento, ele não segue uma técnica, ele acaba jogando sempre a mesma quantidade de adubo. Então, se o pé de café produzir mais do que a quantidade de adubo que ele coloca, ele vai depauperar, certo? Então, aí é a situação que acaba sendo inevitável. O Programa de Assistência Técnica e Gerencial, ATIG, foi criado em 2013 e nele o produtor rural recebe um acompanhamento gratuito durante 4 anos, tendo uma visita mensal dos técnicos do Senar. Para a supervisora do serviço, Miriam Grossi, a parte gerencial tem sido o maior desafio com os pequenos produtores, mas se mostrou muito necessária na otimização do trabalho no campo. Sim, o que a gente vê é o seguinte, o produtor que ele está o tempo inteiro se adequando às novas tecnologias, que ele está o tempo inteiro procurando novas formas de conhecimento, são produtores que às vezes otimizam o tempo, otimizam o espaço, por exemplo, com o espaçamento correto da lavoura. Hoje a gente tem variedades novas de café que são resistentes a algumas pragas e doenças. Então, um produtor que está o tempo inteiro procurando se atentar a essas novidades tecnológicas de mercado, novidades de manejo cultural mesmo, são produtores que saem na frente do café, tanto na questão de produção, de quantidade e de qualidade no café que é produzido. O Senar, esse programa de assistência técnica e gerencial, ele não trabalha só a parte técnica, né? Porque ele acredita que o lucro do produtor, ele passa pela parte gerencial também. Então, tudo que a gente chega na propriedade, a gente avalia, faz inventário de todos os bens que ele tem lá, né? Vê que às vezes ele tem uma coisa que é muito cara lá, que ele não precisa daquilo. De fato, a safra mineira de 2021 foi a menor dos últimos 12 anos, com 21 milhões de sacas colhidas. Para se ter uma ideia, no ano passado foram mais de 63 milhões. Mesmo assim, o estado segue como o maior produtor do Brasil, sendo responsável por 46% do café nacional. Paulo Teixeira é um dos cafeicultores assistidos pelo trabalho dos técnicos do Senar e sentiu as dificuldades na produção deste ano. O café sempre foi desafiador e no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos saindo num período de uma seca muito feroz que judiou muito com as lavouras e aí deu uma florada que a gente ficou naquela esperança renovada
que seria uma super safra, mas a gente está vendo um abortamento muito grande em virtude do sofrimento hídrico que nós passamos aí num passado bem recente. Entre os produtores que participaram do programa de assistência técnica e gerencial, alguns investem exclusivamente no café orgânico. A Conceição mora no córrego do Rio Claro, que fica no distrito de Santa Luzia. Desde 1996, a família empreende na produção agrícola e há 2 anos recebem apoio dos técnicos do Senar. Em 2021, o café da produtora ficou em 3º lugar numa premiação mineira exclusivamente feminina. Conceição se entusiasma com a valorização da força da mulher na produção agrícola. É muito prazeroso você saber que a mulher tem vez também, que era só assim, a mulher, você trabalha, eu ajudo meu marido, não. Chegou a nossa vez, nós somos, cafeicultoras, com prazer, graças a Deus. A gente vê cada vez mais mulher no campo, mulher gerenciando a parte de anotações, a parte de gestão, essa parte gerencial. Na maioria das propriedades a mulher toma frente, a mulher pega essa anotação e aí a gente vê que a família inteira participa e com isso só tende a crescer. Aqueles trabalhadores que tiverem interesse em participar do programa ATIG devem procurar o Sindicato dos Produtores Rurais de sua cidade e solicitar uma visita. Para a equipe técnica do Senar, as condições climáticas, mais uma vez, não deverão ser favoráveis para a produção do café no ano que vem. Mas, por outro lado, se o preço continuar subindo, é possível que os produtores continuem a manter o lucro. Independente das previsões, o otimismo e o bom humor seguem presentes na personalidade dos produtores da região. Mas continua a luta, continua a esperança que a nossa cafeicultura vai sempre permanecer firme. Que também igual esse ano, graças a Deus, deu uma levantada no preço, eu acredito que ajudou foi muita gente. Então eu não posso falar que não ajuda não. Se aí souber, como dizia minha sogra, mediu a água, dá para fazer um angu bacana, E olha só, a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, vai mapear a situação da pandemia da Covid-19 nos casos assintomáticos. A previsão é coletar até o fim deste ano 10.000 amostras de secreção nasal em voluntários de Belo Horizonte e de mais 4 cidades mineiras. Em 3 dias, este posto de coleta instalado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, colheu 404 amostras de suave nasal. Elas serão utilizadas para a realização do teste PCR em tempo real e também para o sequenciamento das amostras positivas. A ideia é tentar entender melhor como que o vírus está circulando agora entre os vacinados, entre os não vacinados, entre as diferentes vacinas, se existe diferença e quais diferentes variantes estão circulando. Para a gente ter esse dado na mão para conseguir trabalhar junto à vigilância e atuar melhor com uma maneira mais efetiva e mais eficiente. A ação também ocorre na região norte do estado. Em Pirapora, 100 amostras já foram colhidas. Até o fim do ano, outros postos de coleta serão montados em Montes Claros, Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana. Após quase 1 ano e 8 meses de pandemia e com mais da metade da população mineira totalmente imunizada, a expectativa dos pesquisadores é detectar o vírus em pelo menos 5% do total de amostras recolhidas. Ao final de cada ação dessas pontual, nós juntamente com a vigilância epidemiológica, nós vamos emitir relatórios que vão ser publicizados para toda a população. As regras do Auxílio Brasil foram divulgadas pelo governo federal. O benefício deve ser pago a aproximadamente 17 milhões de famílias. O Auxílio Brasil moderniza, simplifica e torna mais transparentes os benefícios de transferência de renda, que passam de 6 para 3. Benefício Primeira Infância contempla famílias com crianças entre 0 e 36 meses que vão receber todo mês R$ 130 por integrante, com limite de até 5 benefícios por família. Benefício Composição Familiar. Diferente do Bolsa Família, que limitava o benefício aos jovens de até 17 anos,
O novo benefício inclui jovens com até 21 anos incompletos. A ideia é incentivar esse grupo a continuar estudando para concluir pelo menos um nível de escolarização formal. Neste caso, será pago o valor de R$ 65 por mês por integrante, também até o limite de 5 benefícios por família. O Auxílio Brasil inclui ainda o benefício de superação da extrema pobreza para famílias cuja renda familiar per capita, calculada após a concessão dos benefícios primeira infância e composição familiar, for menor que R$ 100. Todos os que recebiam Bolsa Família vão entrar automaticamente no Auxílio Brasil, sem a necessidade de fazer recadastramento. Já quem quiser fazer parte do novo programa poderá fazer a inscrição a partir de dezembro. O governo estima atender, no total, 17 milhões de famílias, 3 milhões a mais do que atendia o Bolsa Família. O Auxílio Brasil é um fortalecimento das políticas de transferência de renda. Nós buscamos com isso integrar muitas políticas públicas para que consigamos a transformação social dessas pessoas. O Auxílio Brasil terá um aumento médio nos benefícios de 17,84% em relação ao Bolsa Família. Assim, o valor médio a ser pago às famílias passa a ser de R$ 217,18. O reajuste também será automático. O calendário de pagamentos continua o mesmo do Bolsa Família. Além da estrutura básica, o Auxílio Brasil cria medidas para incentivar a emancipação das famílias atendidas, com o pagamento de benefício adicional para quem se sair bem em competições esportivas escolares ou projetos de iniciação científica e competições acadêmicas. Além disso, os beneficiários que tiverem aumento da renda per capita e essa nova renda ultrapasse o limite para a inclusão no Auxílio Brasil, serão mantidos na folha de pagamento por mais 24 meses. A seguir, Força Tarefa. Nascente é recuperada no programa Ressignificando a Fazenda Experimental. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. Voltamos em instantes. E conforme anunciamos na terça-feira, a Fundação Educacional de Caratinga, a FUNEC, está realizando uma série especial sobre o programa Ressignificando a Fazenda Experimental. Ontem apresentamos o projeto que se refere à área da Unidade 3, que é um espaço de convênio entre o MAPA e a FUNEC. Hoje vamos falar sobre uma ação importantíssima de recuperação de uma nascente do local. Nossa caminhada começa em meio à mata da Fazenda Experimental na Unidade 3 da FUNEC. Nossa equipe de reportagem acompanhou representantes da Fundação Educacional de Caratinga, do Sicoob Cred Cooper, Senar, Sebrae, Associação dos Agricultores do Leste de Minas, com membros do projeto Bananicultura em Caratinga, Emater e Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e região. Dentro do local fechado é notável como a vegetação é vasta. Antes de mostrar o passo a passo de todo esse trabalho de recuperação da nascente, é importante explicar que essas atividades fazem parte de um programa ofertado pelo Sicoob, que é o Nascente Viva. O projeto Nascente Viva ele surgiu já em 2015, um período que a gente estava passando na região por um período de escassez hídrica. O Sicoob, em parceria com os produtores, ele conseguiu fazer um projeto em Santa Luzia e a partir daí a gente incorporou o projeto no Sicoob. O trabalho ele é feito principalmente nos pilares de manejo de solo, a recuperação da nascente, que é o trabalho que vocês estão vendo aqui, a conscientização, a educação ambiental junto com escolas, com
às comunidades, com os produtores rurais, né? A primeira etapa do trabalho realizado por meio dessa força-tarefa foi cercar o espaço para que o gado não entrasse. Não estava tendo escoamento de água, estava se perdendo aí pelo processo de evapotranspiração, então a gente fez aqui o manejo, né? A gente fez a abertura, a gente reestruturou ela e nós estamos fazendo a proteção dela com a pedra e depois a gente faz a canalização aqui, que depois pode ser utilizada ali para abastecimento, tanto das propriedades, né, quanto também da atividade humana em geral. Depois dessa parte concluída, foi realizado um serviço de manejo de solo mecânico na cabeceira. Aqui são as barraginhas, caixas de contenção, exatamente para a gente aumentar o volume de infiltração de água no período chuvoso, que automaticamente vai gerar um resultado maior para a nascente. Eu acredito que lá para janeiro, fevereiro, a gente já tem um resultado maior na quantidade de vazão aqui. Na ocasião, todos passaram por um processo de orientação de como fazer a preservação de uma nascente de forma adequada e ter resultados de aumento do volume e disponibilidade de água nas propriedades. Seu Saturnino participou de todo o processo na fazenda da Unidade 3. Ele, que tem uma propriedade rural na divisa de Ubaporanga e Caratinga, faz parte do Conselho Fiscal do Sicob e também do grupo de bananicultores. Sabe da importância dessas iniciativas. Tem esse cuidado e nós já fizemos outros tipos de trabalho conjuntamente com o Fabinho. Aprendemos bastante e estamos praticando, né? Adotando nas nascentes para a gente poder preservar. Porque sem preservar nós não vamos ter produção nenhuma, que acaba com as águas, né? E quando a vida renasce e aflora na mais bela composição da soma de esforços, o orgulho de poder retribuir à natureza o que ela nos fornece nem cabe em palavras. Quantos que estão aqui que nunca tiveram essa experiência, né, ímpar de estar aqui carregando uma pedra, de fazendo esse trabalho de formiguinha, de realmente botar a mão na massa, né, e ver o resultado disso aí, o crescimento, né, em volume da água, é muito importante. Estimula a gente, né, como ser humano, como cidadão, né, a praticar o bem, a defender mesmo o meio ambiente. Uma nascente é um tesouro que a região possui, porque agora nós temos dentro da nossa própria fundação aqui essa oportunidade de inclusive levar nossos alunos para visitarem. Então eles vão poder observar o histórico, desde a fase de implementação da recuperação até o resultado que ela está promovendo, né? Isso vai ser maravilhoso para nós lá. Bom, e na próxima série especial do projeto Ressignificando a Fazenda, vamos falar sobre uma cooperação inserindo a FUNEC como parceira do sistema FAING-SENAR num plano de ação a ser desenvolvido durante o ano de 2022. E seguimos com a previsão do tempo para Caratinga e região. Como será que ficam os termômetros? Vamos acompanhar. Previsão de chuva para quinta-feira. Em Ipatinga, no Vale do Aço, a temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 23 graus. Em Piedade de Caratinga, bastante frio, com mínima de 15 e máxima de 19 graus. Na cidade de Bom Jesus do Galho, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega até os 23 graus. Em Caratinga, a previsão é de céu nublado com chuviscos durante todo o dia, mínima de 15 e máxima de 23 graus. O TJS fica por aqui, agradecemos a você a audiência, a companhia
e acompanhe também o que acontece em Caratinga e região, acessando as nossas redes sociais e também o nosso portal de informações. Lembrando que temos um novo encontro amanhã no mesmo horário aqui na bancada do TJS. Um grande abraço, esperamos você e até lá!